Olá, pessoal. Vamos lá para a nossa aula 14 da Redação Nota 1000. Vamos lá? Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de pontuar o texto, tá? Teve uma pessoa, eu não lembro bem quem foi, que pediu para falar sobre esse assunto. Então, estamos aqui, né? Espero que ela esteja assistindo ao vídeo. Num texto dissertativo argumentativo, a pontuação é bem restrita mesmo, sabe? Não é como se você estivesse dialogando com alguém que precisaria colocar ponto de interrogação, ponto de exclamação ou travessão para poder demonstrar que é uma fala. Nada disso, né? Num texto dissertativo, argumentativo, a pontuação é restrita, tá? A gente se resume. A vírgula, por exemplo, né? Desde que eu comecei a estudar, desde criança, que eu entendo a vírgula como uma pausa para respirar. Porque a gente escreve como fala, né? A gente, quando escreve, como se estivesse falando com alguém através da escrita. Então, a gente precisa respirar escrevendo para permitir que aquela pessoa que vai ler respire lendo. É mais ou menos por aí, né? A professora lá no segundo ano primário, né, em 1930, ela dava um exemplo assim, por exemplo, mamãe foi à feira e comprou banana, laranja, abacate, maçã. Para cada fruta era uma vírgula. E você não vai falar o nome de todas as frutas de uma vez só. E precisa respirar, né? Precisa respirar. Ela comprou banana, vírgula, maçã, vírgula, abacate, né? Então, no texto, você também precisa, dentro de uma ideia, dentro de uma frase, existem frases que são longas e precisam de uma pausa para respiração. A não ser que você escreva aquela ideia e queira encerrar aquela ideia, aí você vai ter que colocar o ponto final, né? E o ponto, ele precisa ser bem avaliado. Porque se você for encerrar uma frase, né? Você coloca o ponto e continua na mesma linha, mas continua depois do ponto com letra maiúscula. Não é isso? Para demonstrar que você encerrou aquela frase ali. Encerrou a frase, pimba, ponto. Ponto final. Depois dessa frase, você vai começar uma outra frase dentro da mesma ideia, você vai colocar letra maiúscula para iniciar aquela nova frase. Certo? Que senão vai ficar parecendo uma continuidade de texto e de frase, uma continuidade de ideia. Aí você vai e coloca uma vírgula, então. Se você acha que é uma continuidade, coloca uma vírgula. Ou um ponto e vírgula, que é uma pausa maior. Uma pausa maior entre a vírgula e o ponto final. Se você for encerrar uma ideia, né? Porque você encerrando a frase, você coloca o ponto final, continua na mesma linha e vai. Coloca a letra maiúscula, vai para outra frase. Quando você for encerrar uma ideia, né? Porque o texto é feito de várias ideias que têm conexão com umas com as outras, né? A ideia que vem depois, ela tem que ter conexão, coesão, coerência com a ideia que você escreveu anteriormente. Certo? Aí, quando você for encerrar uma ideia, você vai fazer o parágrafo, tá? Você vai fazer o parágrafo. E o parágrafo é o seguinte, você termina, não importa se é aqui, se é aqui, se é aqui, e quando você for recomeçar, você precisa se afastar um pouquinho da margem. Certo? E começar com letra maiúscula uma nova
ideia a respeito daquele texto ali. Beleza? E então resume-se a vírgula, ponto e aspas. Quando, por exemplo, se você for escrever não convém, mas se você for escrever uma gíria no texto, coloca ela entre aspas. Que é para a pessoa que vai ler saber que você sabe que não faz parte da norma culta, por isso você colocou aspas. Você quis colocar aquela gíria ali para dar uma graça no texto, né? Para não ficar uma coisa muito sem sal, né? E aí você coloca entre aspas. Por quê? Porque o texto, ele é em língua portuguesa. Gíria não faz parte da norma culta da língua portuguesa. Faz parte da língua portuguesa, mas não da norma culta. Certo? Gíria a gente fala com colega, com quem a gente tem intimidade, lá na roda né? Mas não um texto. Uma coisa séria, uma coisa que as pessoas estão querendo te conhecer, estão querendo conhecer a sua eloquência. Então, se você for escrever estrangeirismo, por exemplo, né? Mais uma vez, o texto é em língua portuguesa. Se você for escrever uma palavra em francês, por exemplo, mademoiselle, você não vai poder deixar barato, né? Você tem que colocar entre aspas, porque mademoiselle é uma palavra estrangeira. Ainda que seja uma palavra que ela esteja muito... Porque todas as culturas, todas as línguas, todos os povos têm palavras estrangeiras que ficam incorporadas ali no seu dia a dia, né? Às vezes a pessoa viaja muito, traz uma palavra, ela cai no gosto popular e fica ali, né? Vem através dos meios de comunicação, né? E aí cai. Por exemplo, delete. Delete é uma palavra estrangeira, quer dizer apagar. Ela está incorporada totalmente no nosso vocabulário, mas ela não deixa de ser uma palavra estrangeira. Se você for escrever lá, tem que colocar entre aspas, porque o texto é em língua portuguesa. Dá para entender essa parte? Porque ainda que a palavra esteja popularizada, ainda que ela esteja super, muito incorporada no nosso vocabulário, ela não deixou de ser uma palavra estrangeira que veio para cá. Então você precisa colocar entre aspas. Por exemplo, hot dog, né? Eu particularmente peço cachorro-quente. Eu quero um cachorro-quente em qualquer lugar. Por mais chique que seja, cachorro-quente. É estranho também cachorro-quente, né? Lembra um cachorro. Bom, deixa pra lá. Hot dog é uma expressão estrangeira. Por mais que aqui ele esteja em todo canto, hot dog, hot dog completo, com ovo de codorna. Por mais que ela seja já uma palavra, uma expressão incorporada na nossa linguagem, né? Ela está lá na linguagem coloquial. Ela não faz parte da norma culta da língua portuguesa. Então, ela não cabe na sua redação nota 1000. Entendeu? Então, qualquer palavra estrangeira precisa ser colocada entre aspas para você não perder ponto. Isso aí não te... Existem algumas situações que eliminam você da redação, né? Nos vídeos anteriores eu falei sobre uma que foi zerada por preciosismo, né? A pessoa usou uma linguagem tão exuberante, tão dificílima, que a pessoa que foi corrigir, né? São várias pessoas que dão ok para eliminar, né? Não é só uma pessoa, né? Ela passa por um, não deu para ler, passa por outro, também não deu, elimina, acabou. Perdeu, né? Mas usou tanta palavra rebuscada, uma linguagem tão
difícil, dificílima, que zerou. Mas não é qualquer coisa que zera, né? Algumas coisas, algumas questões podem levar a tua redação a ser zerada, mas não é. Tem coisas que você só perde ponto, mas qualquer ponto é muito precioso, sabe? Então não vale a pena a gente facilitar, né? Escrever um estrangeirismo, coloca entre aspas. Escrever uma gíria, coloca entre aspas, tá? Começa o parágrafo afastado da margem, tá? Quando precisar respirar dentro daquela ideia, coloca vírgula. Aqui eu coloquei um pequeno texto aqui, um pequeno parágrafo aqui, bem pequeno mesmo, para a gente pensar, olha, sabemos perfeitamente que a solução para os problemas sociais passa pela utópica extinção da corrupção em todos os níveis de governo. Eu acho que ali caberia uma vírgula para respirar, mas enfim, porque quando a gente cansa de ler aquela frase ali, cabe uma vírgula, né? E é praticamente impossível que um país alcance progresso sem ordem, tá? Vírgula. Sem parar para refletir em que ponto da estrada perdeu o rumo. Ponto final. A gente pode imaginar a leitura, a escrita, como se você estivesse conversando com alguém, que aí fica mais fácil. Pensa em alguém do seu lado conversando contigo enquanto você escreve aquilo ali. Depois, quando você for ler, lógico que você não vai poder ler em voz alta, mas leia em pensamento para aquela pessoa que você está ali do teu lado. Pode ser Deus. Do teu lado. Você está lendo para ele. Imagina que você esteja lendo o teu rascunho para ele, para você pensar onde vão caber as vírgulas, os pontos, os parágrafos, né? O início do parágrafo, o fim de um parágrafo, a letra maiúscula depois do ponto, as aspas nas coisas indevidas, tá? As provas estão daqui a pouco chegando, né? A gente está no começo do ano, mas para mim tudo está sempre chegando. De tanto que a gente precisa se preparar para fazer uma coisa bem bacana, né? E não fique atento às datas, tá? Do Enseja, do Enem, dos vestibulares, dos concursos. Procure concursos nos municípios, que de vez em quando estão abrindo contrato também. Fique atento para você conseguir esse ano dar uma virada bacana na sua vida, tá bom? Fique atento aí à pontuação.